Você sabia, Floquinhos, que o cálcio, ele representa quase 40% de todo o mineral do nosso organismo? E ele é branquinho, igual os cachorrinhos que clicam no gostei e se inscrevem no canal. Vamos falar, pessoal, tudo sobre o cálcio. O primeiro ponto de tudo, ele não é produzido pelo nosso organismo. Então nós precisamos da ingestão de cálcio. Mas existem coisas que são produzidas pelo nosso organismo, assim, vitamina. Sim, por exemplo, a vitamina D, ela até é entendida já como um hormônio, né? Por que não chama hormônio, então? É porque eles chamaram de vitamina D lá atrás. Aí fala, deixa assim mesmo, que a galera já acostumou. Mas na verdade ela está mais para um hormônio. Mas essa vitamina o nosso corpo produz. O nosso corpo produz algumas proteínas, né? Enfim. Mas o cálcio em si não. Leandro, queria entender mais sobre a vitamina D. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Bom, vamos dividir aqui o cálcio em dois grupos, tá? O cálcio vegetal e o cálcio animal. Então, a gente tem uma questão de biodisponibilidade, certo? Ah, aqui eu tenho 500 mg de cálcio, aqui eu tenho 500 mg de cálcio. Só que um é biodisponível para o meu organismo, ou seja, ele absorve melhor, ele sintetiza melhor. E outro não. Qual é melhor, o vegetal ou o animal? Logicamente que depende de cada alimento, mas respondendo assim, questão de grupo, o animal ele tem mais biodisponibilidade. E o cálcio vai muito além, pessoal, sabe, osso. Por exemplo, coagulação sanguínea é feito pelo cálcio. Os impulsos nervosos, nós temos o cálcio ali envolvido. Logicamente, a DMO, densidade mineral óssea, tem muito do cálcio ali. Mas ele vai, por exemplo, muito além. Ele ajuda a ativar o processo digestivo para as gorduras e também de proteína. Ou seja, se você não tem cálcio, você tem menos produção de enzima, de proteína e de gordura. Só que eu quero falar o seguinte, é muito importante que você entenda isso, tá? Às vezes quando a gente vai falar, por exemplo, os benefícios da água, que sempre você vai tomar do filtro da Purifique, que é o melhor filtro do mercado. A gente fica assim, nossa, a água cura tudo, meu Deus do céu. Claro que a gente tem um monte de benefícios, mas existem carros-chefe. Então quando a gente vai falar de cálcio, sim, a gente está falando de qualidade de osso principalmente, de osso, de dente. E aí quando você vai falar de vou criar enzima, não, aí é muito pouquinho, mas está ali atuando. E é por isso que eu citei aqui no vídeo. E eu, pessoal, acompanhando muitos alunos da consultoria, eu vejo que muitos cortaram os laticínios, né, porque com medo da lactose. E uma grande fonte, uma grandíssima fonte, são os laticínios. Galera, não precisa ter medo de lactose, tá? Eu falei isso lá no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. A lactose, se você tem como digerir ela, por exemplo, você tem a enzima lactase, se o seu corpo produz isso, não precisa ter medo nenhum. Leandro, você é da gangue do leite? Não, não sou da... Ó o homem do leite, ó o carro do leite. Não, não sou. Essa piada aí, para quem não entendeu, joga no YouTube depois. Vamos falar então de outros, outras fontes de cálcio. Galera, uma fonte de cálcio riquíssima, tá? É o alecrim. Em 100 gramas de alecrim, a gente tem 1,2 gramas de cálcio. Quanto de cálcio eu tenho que consumir por dia? Mais ou menos, tá? Depende de pessoa para pessoa, mas mais ou menos entre 1.500 a 2.000 miligramas por dia. Você diz, caramba, Leandrão, 100 gramas de alecrim eu quase resolvo. O duro é comer, né? 100 gramas de alecrim. 100 gramas de alface é uma coisa. De alecrim, né? Então, você vai usar ele ali como um tempero. Então, assim, apesar de ser muito rico, é complicado comer muita quantidade de alecrim. O gergelim também tem bastante, né? Em 100 gramas tem 800 miligramas. Só que também 100 gramas de gergelim, às vezes tem muita gordura, vai estragar a sua dieta. Mas o grande lance é que você, coloquei um pouquinho de gergelim aqui, isso aqui conta. Eu consumi tofu, 100 gramas, 350 miligramas de cálcio. Eu consumi soja, 100 gramas de soja, 280 de cálcio. Então eu vou somando um pouquinho de cada lado para chegar nessa ingestão ideal. Leandro, e o feijão? Ele é muito rico, em cálcio? Não, lembra que ele é mais rico em ferro. Se você tiver com ferro meio baixo na sua dieta, você consumir carne vermelha, feijão é bom. Mas, bom, respondendo, 100 gramas, mais ou menos 90 miligramas. É considerável, ajuda. Pô, como 200 gramas no almoço, 200 na janta, já aumenta quase para 500 miligramas a sua ingestão. Agora, quando a gente vai olhar a quantidade de cálcio, me ajeitei gluteanamente, dos animais, aí a gente está falando de uma quantidade bem maior. Por exemplo, um que ninguém sabe, é assim, o peixe ele tem cálcio? Você vai falar, não tem cálcio, tem proteína, etc. Tudo bem, né? Falando em níveis gerais. Mas existe um peixe que tem muito cálcio. Na verdade, alguns, né? Mas, por exemplo, a sardinha. Por que a sardinha tem muito cálcio?
Porque sabe aquela partezinha de dentro? A coluninha dela? Eu esqueci o nome do negócio. É a coluna da sardinha, o que vai ali no meio, o espinho dela ali. Escreve nos comentários aí que o professor esqueceu. Aquilo ali é cálcio puríssimo. E normalmente, como fica molinho, né, a gente come. E aí, de novo, existem outros peixes que a gente faz isso. Por exemplo, a manjubinha, aquela pequenininha, a gente come às vezes ela inteira. Mas a sardinha é o mais comum. Então a sardinha, em 100 gramas de sardinha, a gente tem 400 miligramas de cálcio, o que é bastante. Porque é muito fácil comer, por exemplo, uma latinha de sardinha que tem 100 gramas. Muito diferente de comer 100 gramas de alecrim. O leite é campeão, né? Um copo de leite, 200 miligramas de cálcio. Agora, o queijo, galera. Nossa, o queijo é sensacional. Por exemplo, o queijo branco, que é um queijo excelente para a nossa dieta, né? Às vezes o pessoal pergunta lá no Instagram, eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? @LeandroTwin, pode me mandar lá, tem uma caixinha aberta. Leandro, o queijo é ruim para dieta? Não, o queijo branco é ótimo. O queijo amarelo já é um pouquinho mais complicado. Tem muita gordura saturada, né? Tem até pesquisa falando de ser potencialmente cancerígeno, né? Enfim. Mas o queijo branco é muito tranquilo. E uma fatiazinha de queijo, que vai dar em mais ou menos uns 30 gramas, vai ter 200 miligramas de cálcio. Então, assim, é bastante mesmo. Então você começa a ver que os laticínios, né, eles têm bastante quantidade. O próprio requeijão, que você pode usar o requeijão light na dieta numa boa. Uma colher de sopa, que dá mais ou menos 15 gramas, mais 80 gramas de cálcio. 80 gramas não, 80 miligramas, né? O iogurte fica muito parecido com o leite, tá? Mais ou menos um copinho de iogurte vai ter ali por volta de 150 miligramas. Só que não adianta ficar só tomando cálcio, né? Você precisa da vitamina D para fazer a fixação do cálcio nos ossos. Por isso que quando você vai olhar a suplementação, você olha com vitamina D, normalmente. Não que é obrigado, tá? Às vezes você pode consumir ali só o cálcio tranquilo, porque você já tem uma vitamina D adequada, você já suplementa com vitamina D. Mas antigamente, que era uma coisa assim, menos sabida, né? Vamos colocar assim, o pessoal fazia muito cálcio com vitamina D. Porque às vezes os idosos iam lá comprar um cálcio na farmácia, não tem muita informação, precisa suplementar. Aí suplementava e jogava tudo fora porque não tinha vitamina D para fazer a fixação. Então o consumo da vitamina D é muito, olha o que eu estou falando, é muito importante. Você pode tomar cálcio para sair pelas orelhas. Se ele não está fixando na célula, não vai adiantar nada, tá? Então eu vou deixar agora a indicação desse vídeo aqui de vitamina D para ver como você pode aumentar a sua ingestão de vitamina D ou, como eu falei lá no começo do vídeo, né, a fabricação da vitamina D. Ou será que não dá e tem que suplementar? Dá uma conferida aqui.